Todo mundo anda falando do Silicon Valley Bank, mas quase ninguém comentou sobre os outros dois bancos enormes que foram fechados nos Estados Unidos nos últimos dias. Meu nome é Felipe Santana, eu sou cofundador da Paradigm Education e hoje eu vou tentar te explicar por que a verdade por trás dessa quebradeira generalizada pode ser muito mais profunda do que você anda lendo por aí. Na verdade, eu vou te contar 3 pontos de vista sobre essa crise bancária que está rolando e eu quero te convidar a, assim que você terminar de assistir o vídeo, comentar aqui embaixo dizendo qual dessas 3 teses, desses 3 pontos de vista, faz mais sentido para você. Eu também vou aproveitar para explicar como que uma stablecoin, uma criptomoeda que deve valer sempre $1, despencou com essa tensão entre os bancos dos Estados Unidos e quais outras stablecoins podem estar sob risco. Bora! Antes de entrar no conteúdo do vídeo, eu queria te fazer um convite. Aqui na descrição tem um link para um curso gratuito que eu vou dar na primeira semana de abril, destrinchando o mercado de criptomoedas e te ensinando tudo o que você precisa saber para ganhar dinheiro consistentemente nele. Lembra daquele ditado, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos? Agora não é o momento mais tranquilo na economia norte-americana, mas pode ser o momento que traz as melhores oportunidades para quem quer entrar no mercado e fazer investimentos que daqui a 1 ou 2 anos vão estar valendo muito mais. Se você tem interesse por cripto, clica no link que está aqui na descrição, faz a inscrição e eu tenho um encontro marcado contigo na primeira semana de abril. A explicação de número 1 para a crise bancária que está acontecendo nos Estados Unidos tem a ver com o aumento repentino das taxas de juros. Essa é a história que você tem visto na mídia. A subida repentina dos juros prejudicou qualquer pessoa ou empresa que tenha emprestado dinheiro para o governo a taxas baixas ou próximas de zero nos anos anteriores. Muitos bancos tinham feito isso recentemente, com a economia anabolizada por todos os auxílios emergenciais que políticos criaram ao redor do mundo. A quantidade de dinheiro depositadas em bancos cresceu absurdamente entre 2020 e 2022. Dá uma olhada nesse gráfico aqui na tela. Essas barras representam a quantidade de dinheiro que foi depositada no Silicon Valley Bank trimestre a trimestre. A parte amarela da barra representa contas que tinham no máximo $250 mil. E a parte vermelha das barras se refere a contas que estavam acima desse limite de $250 mil. Por que ela é importante, este número? Você deve estar se perguntando. Pois bem, lá nos Estados Unidos existe uma entidade chamada FDIC, que é análoga ao FGC brasileiro, ao nosso Fundo Garantidor de Crédito. Na eventualidade de algum banco comercial quebrar lá nos Estados Unidos, o FDIC, o Fundo Garantidor de Crédito deles, cobre depósitos até $250 mil. Se você tem até essa quantia num banco e o banco quebrar, o governo vai te devolver o seu dinheiro. Agora, se você tem mais do que isso na sua conta, ferrou. O que aconteceu com o Silicon Valley Bank foi atípico, porque muito do dinheiro que eles custodiavam estava em contas que estavam muito acima desse limite. Quando o Silicon Valley Bank quebrou na semana passada, o mercado ficou desesperado, se perguntando se o governo aumentaria este limite e toleraria cobrir depósitos acima de $250 mil, ou se a administração do Biden ia deixar esses depositantes todos se ferrarem e perderem dinheiro junto com o banco falido. O Silicon Valley Bank acabou salvo pelo governo, ninguém perdeu dinheiro neste evento aqui, mas a causa raiz do problema, o que de fato deixou o balanço financeiro deles tão feio e acabou por levar o banco à insolvência, essa causa ainda não foi resolvida. Como eu disse no começo do vídeo, nessa primeira narrativa que eu estou explicando para vocês, a causa dessa quebradeira bancária é basicamente o aumento repentino das taxas de juros, que fez com que títulos do Tesouro americano datados para o longo prazo perdessem valor muito rápido. O SVB viu seus títulos despencarem de valor e isso, somado a uma corrida de saques, ou seja, muita gente tirando dinheiro do banco, forçou o banco a vender esses títulos de longuíssimo prazo no prejuízo, no meio do caminho, e aí acabou deixando o balanço do banco mais feio ainda, ele ficou insolvente e acabou quebrando. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui agora mostra que não foi só o Silicon Valley Bank que sofreu com esse problema de títulos de longuíssimo prazo que se desvalorizaram com a alta dos juros. Praticamente todo banco comercial nos Estados Unidos sofre em maior ou menor grau deste mesmo mal. A quebra do SVB respingou feio no mercado de criptomoedas. Uma das criptos mais importantes do mercado hoje é a USDC, uma stablecoin, ou seja, um token que é lastreado em dólares guardados numa conta bancária. A ideia de uma stablecoin é que esse token sempre vai valer $1 e, em tese, qualquer pessoa pode converter ele por esse $1 de laço que ele tem numa conta bancária. A emissora do USDC, que é esse token, se chama Circle e é uma empresa americana
americana, reguladinha, limpinha, faz tudo bonitinho, by the book. Acontece que um dos bancos em que a Circle tinha parte dessas reservas do USDC era o SVB, que quebrou. E durante os 2 dias em que estava o mercado inteiro se perguntando se essa galera ia perder o dinheiro de verdade ou se o governo ia salvar os depositantes do SVB, durante esses 2 dias, repara no gráfico que está aqui na tela agora, como o USDC variou de valor. Lembre-se, o USDC é uma moeda que em tese é para valer sempre $1. Aqui, entre o dia 10 e o dia 12 de março, como o gráfico evidencia, o USDC chegou a cair abaixo de 90 centavos de dólar. Quando o SVB foi salvo e ficou claro que ninguém ia perder dinheiro na quebra desse banco, o USDC retomou a paridade e hoje ele está valendo aí $1 novamente. Mas esse evento deixou todo mundo de orelha em pé e o mercado ansioso, receoso em relação à segurança de outras stablecoins além do USDC, como por exemplo o USDT, o Tether e o BUSD, que é a stablecoin da Binance. A segunda narrativa para explicar a quebradeira bancária que eu queria trazer para vocês hoje tem tudo a ver com isso que eu acabei de falar. Tem tudo a ver com cripto. Para explicar ela, eu preciso dar alguns passos atrás e me referir a uma indústria com a qual não sei quantos de vocês aí estão familiarizados. A indústria do poker online. Algumas décadas atrás, nos Estados Unidos, a indústria do poker online estava prosperando num ritmo inigualável. Sites borbulhavam, novas competições estavam aparecendo e startups verdadeiramente valiosas estavam surgindo na onda desse hype. Essas startups também usavam o sistema bancário, né? Precisavam operar e guardar seu dinheiro em alguns bancos. Essa indústria foi ficando grande rápido demais. Vocês aí sabem que indústrias que tangenciam o azar não são as mais bem vistas pelos governos e chegou um momento em que a administração americana, na época, resolveu cortar a ligação entre a indústria do poker online e o sistema financeiro tradicional. Esse episódio hoje em dia tem até um nome, Operação Choke Point ou Operação Sufoco. Se você jogar esse termo no Google, vai aparecer a história inteira de um processo que levou anos e acabou basicamente diminuindo drasticamente a indústria do poker online por inanição, porque cortou o acesso deles ao sistema financeiro tradicional. Em criptomoedas, especula-se que nós estejamos vivendo uma espécie de Operação Sufoco 2.0. Então essa é a narrativa de número 2 que eu queria trazer para vocês para explicar a quebradeira bancária nos Estados Unidos. Todo mundo falou do SVB, banco californiano, que tem mais de 40 anos e era queridinho da comunidade de empreendedores e investidores nos Estados Unidos. Mas pouca gente se atentou ao fato de que outros 2 grandes bancos americanos foram fechados pelos reguladores nos últimos 10, 15 dias. Antes do SVB, o Silvergate foi fechado. E alguns dias atrás, o Signature foi outro banco que foi fechado. O que esses bancos têm em comum? Os 3 estavam entre os bancos mais amigáveis a empresas de cripto nos Estados Unidos. Qualquer corretora, grande gestora, fundo ou empresa de cripto que você for perguntar hoje em dia que opera nos Estados Unidos, provavelmente tinha uma conta em um ou mais destes 3 bancos. A suspeita aqui é a de que o governo Biden esteja deliberadamente se aproveitando do caos que está rolando no sistema financeiro para sufocar a nossa indústria e tirar o acesso do mundo cripto às finanças tradicionais. A tomada do banco Silvergate até teve uma justificativa técnica, mas se você for olhar para a explicação que os reguladores deram para ter fechado e assumido o controle do Signature, que foi o último banco a ser tomado por eles, cara, não faz o menor sentido. O banco não estava insolvente, ele compartilhava tudo de informação que precisava com os reguladores, tinha um atendimento impecável, a clientela era satisfeita, mas o banco tinha uma divisão de cripto que estava ficando grande demais. Inclusive, nesse processo de venda do Signature que está acontecendo agora, um dos poucos requerimentos do governo é o de que o comprador do banco mate a divisão de cripto que ele vinha operando. Não tem como ficar mais claro que isso, né? Eu não bato o martelo e digo que essa hipótese é uma verdade, primeiro porque a gente não tem nenhuma evidência confirmatória e segundo porque existe uma correlação alta entre bancos que atendem clientes de cripto e bancos que têm uma propensão ao risco maior. Então, pode ser que seja coincidência? Sim. Mas se eu acho que é, não. Acredito que seja uma operação Sufoco 2.0 mesmo. Agora, enfim, é hora da gente respirar fundo e de eu trazer para vocês a terceira narrativa que é capaz de explicar essa movimentação caótica no sistema financeiro americano. Essa história também ainda não tem tantas evidências confirmatórias, então cuidado para não sair compartilhando aí nos grupos da família como se fosse uma verdade. Cuidado para não sair batendo o martelo. Mas a ideia é basicamente a seguinte. Não sei se vocês já repararam, mas a crise não está estritamente contida aos Estados Unidos. Nos últimos
últimos dias, o Credit Suisse, um banco enorme e com uma história longuíssima na Europa, teve que pedir uma espécie de socorro para o governo da Suíça. O BNP Paribas, outro banco muito grande da Europa, também viu suas ações despencarem e os rumores em torno da sua saúde financeira aumentarem. Existe uma teoria na parte mais oriental da internet, um pouco abaixo da superfície das redes sociais que a grande massa consome, de que o público e as autoridades chinesas estariam interessados em tirar o máximo de capital das instituições financeiras americanas e europeias enquanto ainda é tempo. Desde o SVB até o Credit Suisse. Porque a tensão entre China e Estados Unidos na disputa pelo poder sobre Taiwan tem ficado quente e a China não quer que aconteça com ela aquilo que aconteceu com a Rússia depois que a Ucrânia foi invadida. Não sei quantos de vocês se lembram, mas a quantidade de sanções financeiras impostas pelos americanos aos russos foi esmagadora. E muito do capital que a Rússia tinha em bancos estrangeiros foi, na prática, travado, confiscado. Depois de ter visto o que o Biden fez com a grana do Putin que estava fora da Rússia, a ideia dessa terceira narrativa é de que os chineses não querem dar a chance pro acaso. Isso não quer dizer que um conflito em Taiwan estaria para acontecer nos próximos dias, semanas ou meses, mas sim que os chineses estariam se preparando com antecedência, assim como outros movimentos que eles já fizeram denotam, como por exemplo as grandes vendas de títulos do Tesouro americano que eles fizeram nos últimos anos e o aumento do ouro que eles têm em sua posse. Meu papel aqui não é te trazer uma verdade universal, consensual, inquestionável, mas sim te provocar, tentar enxergar as narrativas que circulam por aí além da superfície. Qual dessas três teorias que eu contei aqui hoje faz mais sentido para você? Dentre as stablecoins que existem no mercado além do USDC, quais que você acha que podem estar em risco? Deixa suas duas respostas aqui nos comentários e eu te peço também para que você dê um like no vídeo para que a gente tenha a oportunidade de falar mais de cripto aqui no canal Você Mais Rico. Se você quiser entender o que está acontecendo com o mercado de cripto nesse ano e quiser saber por que 2023 pode ser o melhor momento dos últimos tempos para se investir em Bitcoin e outras moedas, eu te convido a participar de um curso gratuito que eu vou dar na primeira semana de abril. Checa o link que está aqui na descrição, clica, já faz a sua inscrição e a gente fica com um encontro marcado para a primeira semana de abril. Tamo junto e até logo!